Escritor Marcos, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida do nosso cooperador Elias. Trouxe uma palavra do céu para os nossos corações. Estava ali e recebi muito de Deus. Acredito que através dessa mensagem poderosa, Deus fez grandes coisas na vida daqueles que abriu o seu coração para ouvir essa forte mensagem da parte de Deus. Que Deus abençoe você, cooperador Elias, todo o seu ministério e toda a sua família, no nome de Jesus. Evangelho segundo o escritor Marcos, capítulo 16. Glória a Jesus, versículo 7, no nome de Jesus. Aleluia. Eu estava ali falando com Deus, enquanto o nosso cooperador Elias pregava, Deus ministrava no meu coração. Quando Deus escolhe alguém, cooperador Elias, Deus ele faz isso, louvado seja Deus. Eu quero pregar nessa manhã abençoada que Deus nos proporcionou sobre o seguinte tema: Jesus não desiste de ti. Louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7 diz assim: mas vão e diga aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Deus ele ministrou uma palavra no meu coração, ainda pela manhã. Louvado seja Deus. Deus ele trouxe uma revelação desta palavra que acabamos de fazer menção nesta manhã de louvor e palavra. Vamos falar um pouco sobre a escolha de Deus, quando Deus escolhe alguém, e como também Deus ele não desiste. Louvado seja Deus. Talvez você que está me ouvindo aí nesta live, você que está tendo acesso pelas redes sociais, louvado seja Deus. Você é alguém que Deus ele não desistiu de você. E a prova disso é que você está nessa live, ouvindo essas mensagens, esses louvores, porque Deus ele não desistiu de você. A Bíblia Sagrada diz, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus ele vem cumprir um grande propósito na terra. O grande propósito de Deus não era curar, não era dar visão ao cego, nem fazer um coxo andar. Mas o grande propósito de Jesus, a sua grande missão, era que eu e você, louvado seja Deus, tomasse novamente a porção de ser filhos de Deus. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos que creram no seu nome deram o poder de se tornarem filhos de Deus. Está aí a grande missão do nosso Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ele é batizado por João Batista, logo o Espírito Santo de Deus desce sobre a sua vida em forma de pomba. E ali a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele vai dar início ao seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai para o deserto para ser tentado. E ao espaço de 40 dias ele volta do deserto. E a Bíblia diz agora que ele vai começar a fazer a sua grande obra. Ele entra dentro de um casamento. Em João capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dar início ao seu milagre. Louvado seja Deus, transformando a água em vinho. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que dá início à manifestação de Jesus na terra. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que em Lucas capítulo 5, Jesus ele vai chamar os seus primeiros discípulos. E aqui no capítulo 5, Jesus ele vai ter o primeiro diálogo com Pedro. A Bíblia Sagrada vai dizer, meus amados ouvintes, que Pedro passa a noite toda, não consegue pescar nada. Pedro, louvado seja Deus, está lavando a rede. Jesus está assinando à beira da praia. Jesus avista o barco de Pedro, pede o barco de Pedro emprestado. Continua o seu sermão, louvado seja Deus. Continua os seus ensinamentos. Mas a Bíblia diz que ao termo do sermão, Jesus, ele no barco de Pedro, Jesus ele vai dar uma orientação para Pedro, para que Pedro viesse tirar o barco do raso, levar o barco para o profundo. E ali, louvado seja Deus, Jesus dá uma ordenança para Pedro lançar a vossa rede. A Bíblia diz que Pedro, louvado seja Deus, depois de ter escutado a palavra, depois de ver Jesus com os seus ensinamentos, Pedro responde para Jesus: sobre a tua palavra lançarei a rede, louvado seja Deus. Aqui eu aprendo, meus irmãos, que para eu e você viver uma vida de milagre, viver uma vida de transformação, tem que ser pela palavra de Deus. Você percebe
percebe, louvado seja Deus, que Pedro é pontual em responder para Jesus e dizer: sobre a tua palavra eu lançarei a rede, porque o milagre vem pela palavra, louvado seja Deus. Foi mencionado nesta manhã que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar na sua vida, já pela esta manhã, que vai ser através dessa palavra que o meu Deus vai preparar para você viver um grande milagre da parte dele, que vai ser através dessas mensagens que foi pregoada, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, que você vai viver uma tarde de milagre e vai tomar posse da sua vitória pela palavra de Jesus. A Bíblia diz que, como continuando o diálogo de Jesus para com Pedro, Pedro agora, louvado seja Deus, quando lança suas redes, porque não pegou nada a madrugada toda. Acredito eu, louvado seja Deus, que Pedro saiu com um propósito da sua casa, e esse propósito continuamente ele saía, e acredito eu que Pedro em seu coração talvez dizia que seria mais uma noite proveitosa, que seria mais uma madrugada de sucesso. Mas a Bíblia diz que Pedro não obteve sucesso na sua pescaria. A Bíblia diz que Pedro não consegue pegar nada, ele passa uma noite toda, e a Bíblia vai dizer que Pedro era um grande pescador. Eu fico aqui imaginando, pensando, louvado seja o nome do Senhor, como está a mente de Pedro agora, porque Pedro não é um pescador de primeira viagem. Pedro sabia o dia que estava para peixe, Pedro sabia quando ia dar tempestade, louvado seja Deus. Um pescador profissional, louvado seja o nome do Senhor, ele só vai para a sua pescaria quando ele sabe que o tempo vai ser legal, que a sua pesca, que a sua saída vai ser com sucesso. Mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que por mais que Pedro seja um grande pescador, por mais que Pedro sabia, entendia de mar, entendia de barco, entendia de rede, entendia de pesca, a Bíblia Sagrada diz que Pedro não consegue pescar nada, louvado seja Deus. Aqui abre a minha mente, o Espírito Santo me traz uma revelação, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aplicar para a sua vida que está nos ouvindo. Tem momentos na nossa vida que é preciso dar errado para poder depois dar certo. Tem momentos na nossa vida que é o próprio Deus fechando as comportas do céu, que é o próprio Deus permitindo algumas coisas negativas acontecer, só para que eu e você viemos se tornar totalmente dependente dele. A Bíblia diz que Pedro, ele não pesca coisa nenhuma, ele não consegue ter sucesso, ele não consegue ter um momento de felicidade nessa noite de pescaria. Mas a Bíblia diz que pela manhã, louvado seja o nome do Senhor, a história de Pedro vai mudar. A Bíblia diz que Pedro pela manhã agora está lavando a rede. Jesus, ao termo do seu sermão, dá uma ordenança para Pedro: Pedro, joga, lança a sua rede, Pedro. E Pedro responde: pela sua palavra lançarei a rede. Pedro lança a rede, e a felicidade de Pedro, louvado seja o nome do Senhor, é de se notar, porque o que Pedro não pescou a madrugada inteira, pela manhã, a Bíblia diz que o barco de Pedro vai encher de tanto peixe, ao ponto dele quase afundar. Mas barco que tem Jesus não afunda. A tempestade pode até se levantar, o barco pode até balançar, mas se Jesus está dentro do barco, o barco não vai afundar. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Pedro, quando ele consegue essa pescaria, Jesus agora vai se relacionar com Pedro. Jesus vai manifestar o propósito que ele tem com a vida de Pedro. A Bíblia diz que Jesus vai liberar uma palavra para Pedro, dizendo: Pedro, a partir de hoje, Pedro, você vai ser pescador de homem, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ver Deus mudando o cenário da vida de Pedro, porque se Pedro era pescador de peixe, agora Pedro vai se tornar pescador de homem, pela revelação do propósito que o céu tem com a vida de Pedro. É por isso que muitas vezes Deus vai permitir situações negativas acontecer. É por isso que muitas vezes Deus vai permitir, louvado seja o nome do Senhor, eu e você passar por uma madrugada frustrante. Só para quê? Para Ele se revelar para mim e para você. Sabe por que você está me ouvindo aí pela essa manhã? Sabe por que eu estou aqui pregando para você? Porque no momento da minha vida, quando tudo deu errado,
quando eu achei que não tinha mais saída, quando eu achei que a minha vida tinha acabado, Jesus se apresentou para mim e liberou uma palavra para mim dizendo: a tua história ainda continua. É a palavra que Deus está orientando para mim dizer para alguém que está assistindo essa live nesta manhã. Deus está dizendo para você: a tua história ainda continua. A noite frustrante não apaga a promessa que eu já escrevi sobre a tua vida. Os momentos, louvado, difíceis que você tem passado, os desertos que você tem atravessado, não anula o que eu tenho sobre você. Deus está dizendo para você nesta manhã: acalma o teu coração, aquieta a tua alma, porque o céu tem mais para a tua vida. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Pedro agora, louvado, recebe a primeira revelação do céu através de Jesus para ele, que ele se tornaria agora pescador de homem. O tempo passa, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, louvado seja Deus, Pedro agora vai começar a andar com Jesus. Pedro agora vai começar a viver uma história com Jesus. Pedro agora vai ser participante dos milagres de Jesus. É bem verdade agora, louvado seja o nome do Senhor, que em Lucas capítulo 6 agora, louvado seja o nome do Senhor, Jesus agora vai escolher agora os discípulos, como também vai dar nome de apóstolo, louvado seja Deus. E Pedro é o primeiro da lista de Jesus. Foi falado aqui sobre a lista do céu, louvado pelo nosso cooperador Elias. E Pedro agora, louvado seja o nome do Senhor, vai iniciar o primeiro nome dos apóstolos a ser mencionado no livro de Lucas, louvado seja o nome do Senhor. É o céu tendo um segredo com Pedro, era Deus tendo uma revelação com a vida de Pedro. A Bíblia Sagrada diz também que agora, louvado seja o nome do Senhor, em Marcos capítulo 1, versículo 28, Jesus não vai só apenas chamar Pedro para uma grande obra. Jesus não vai apenas se revelar para Pedro, mas em Marcos capítulo 1, versículo 28, Jesus também tem um mistério, tem um propósito na casa de Pedro. A Bíblia diz que Jesus agora vai entrar na casa de Pedro, porque na casa de Pedro a sua sogra estava com a febre, que estava colocando ela em cima do leito. Eu posso ver uma revelação do céu e ouvir pelos ouvidos do Espírito que o Senhor nos revela aqui nesta manhã, que a mesma forma que Deus tem uma bênção na vida de Pedro, de a mesma forma que o céu tem um propósito na vida de Pedro, o céu também tem um propósito na casa de Pedro. É por isso que o inimigo das nossas almas tenta me derrubar e tenta te derrubar. Por quê? Porque ele sabe que se você está de pé, tua casa está de pé. Ele sabe que se você está de pé, a tua família está de pé, teus filhos estão de pé. Mas a mão de Deus é poderosa, porque o mesmo Jesus que se revelou para Pedro está se revelando para dentro da sua casa também. Era como se o céu estava trazendo uma revelação para Pedro: Pedro, continua na minha presença, continua seguindo meus passos, Pedro, porque enquanto eu trabalho na tua vida, eu também trabalho na vida dos teus também. Eu também trabalho na vida da tua esposa, dos teus filhos, da tua sogra, do teu sogro, dos teus parentes. A bênção que eu tenho sobre a tua vida, Pedro, eu também tenho sobre a tua casa também. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que agora em Marcos capítulo 16, versículo 13, Deus agora vai se revelar para Pedro uma vez mais. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que quando agora Deus se revela para Pedro, perguntando para os discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? A Bíblia Sagrada vai dizer que os discípulos vão dizer: dizem aí que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, mas outros também estão dizendo que o Senhor é um dos profetas que ressurgiu. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus, parando agora, louvado seja o nome do Senhor, e querendo saber a resposta dos discípulos que estão andando com ele, Jesus uma vez mais faz uma pergunta dizendo: e vocês que estão andando comigo, quem dizes quem eu sou? Ou melhor, quem vocês acham que eu sou? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que um silêncio vai acontecer, pastor Edmilson, e a Bíblia diz que os outros discípulos não conseguem responder, mas é Pedro, louvado seja o nome do Senhor, pela uma revelação divina, vai virar para Jesus e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus agora
o próprio Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: Simão, louvado seja o nome do Senhor, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu que te trouxe essa revelação. E te digo mais, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. Louvado seja Deus. Perceba, irmão, e aqui mexeu com a minha mente, pastor Edmilson e com o imperador Elias. Louvado seja Deus, porque Jesus está dizendo por discípulo: quem ouve a minha voz, ouve a voz do Pai. Quem vê a mim, está vendo o Pai. Mas nesse momento parece que eu percebo um protocolo sendo quebrado entre o céu e a terra, porque Jesus não disse para Pedro quem ele era, mas Jesus responde para Pedro imediato dizendo: Pedro, disseste bem, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te trouxe esta revelação. Era o Deus céu, louvado seja o nome do Senhor, revelando a dimensão de intimidade que Deus teria com a vida de Pedro. Eu costumo falar que Pedro é um segredo do céu aqui na terra. A Bíblia Sagrada diz que o tempo passa, louvado seja Deus. Pedro, Jesus e Pedro vai tendo um relacionamento, uma intimidade vai florescendo sobre Pedro e Jesus. E a Bíblia Sagrada vai fazer menção para nossas vidas, louvado seja Deus, que Jesus sempre apostou na vida de Pedro. Jesus sempre deu atenção para Pedro, embora Pedro fosse acometido pelo seu lado emocional. Era bem verdade, louvado seja Deus, que em todas as ocasiões que envolve Pedro, Pedro era sempre o primeiro a tomar a palavra. Era Pedro, louvado seja Deus, que pulava à frente dos discípulos para trazer uma resposta, para trazer um aparecer, louvado seja Deus. Mas se a gente procurar na Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, começar a estudar a fundo a vida de Pedro, percebemos na passagem que lemos e outras passagens que poderemos ler ao decorrer dessa mensagem, que Pedro sempre foi acometido pelo seu lado de emocionalismo. Pedro sempre foi acometido pelo calor da emoção, pelo momento que ele está vivendo, louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro era ousado, Pedro era alguém que não tinha medo de se arriscar. Mas também Pedro, louvado seja o nome do Senhor, não pensava para falar, e se pensava de uma maneira tardia, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz, vai narrar também, louvado seja o nome do Senhor, que certa vez Jesus agora dá uma ordenança para os discípulos, para que eles viessem atravessar para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus vai ter encontro aos discípulos no barco, mas Jesus agora vai encontrar com os discípulos de uma forma diferente, de uma forma poderosa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus agora vai andar sobre as águas, a ponto de quando os discípulos avistar Jesus andando por cima das águas, eles vão dizer que é um fantasma. Jesus logo acalmando eles vai dizer: sou eu, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro, mais uma vez, tomando a frente dos discípulos, tomando a palavra e trazendo como resposta para Jesus, Pedro vai dizer: se é o Senhor, permita que eu vou até a ti. E a palavra do Senhor que Jesus vem, Pedro, a Bíblia diz que Pedro agora vai sair do barco, e Pedro agora vai dar os seus primeiros passos andando sobre as águas. Pedro vai começar a caminhar sobre as águas. Eu falei para você que Pedro é ousado, eu falei para você que Pedro é um homem corajoso. Por mais que ele poderia passar por uma modelagem, por mais que ele poderia passar por um momento de disciplina, Pedro ele tinha coragem de exercer alguma reação. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que o Espírito Santo está me trazendo uma revelação para alguém e dizendo para você que me está ouvindo: seja corajoso, seja corajosa, louvado seja o nome do Senhor. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, tome uma posição, levanta a cabeça, porque o céu há de te dar uma direção. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Pedro agora andando sobre as águas, a Bíblia diz agora que por um período de um momento ele vai tirar a visão de Jesus. E a Bíblia Sagrada vai dizer, meus irmãos, que ele olhou na força do vento, da tempestade, ele começa a afundar. Logo Jesus segura na mão de Pedro para que ele não viesse afundar, porque ele pede socorro para Jesus. Jesus coloca ele novamente sobre
sobre a superfície das águas para andar sobre as águas. Mas Jesus libera uma palavra para Pedro dizendo: eis um homem de pouca fé. Fico eu pensando com o imperador Elias, se Pedro é um homem de pequena fé, louvado seja o nome do Senhor, e andou sobre as águas, quem diria Deus de você, louvado seja Deus. Mas pois bem, continuando nessa introdução que o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração, Pedro agora novamente vai andar sobre as águas. É muita bem verdade, meus irmãos, que muitos de nós apontamos Pedro por negar Jesus. Muitas vezes a gente só olhamos Pedro pelas suas negações, pelos seus momentos de emocionalismo, mas biblicamente falando, Pedro é o único homem que andou com Jesus andando sobre as águas, e ele não andou uma vez só. Na primeira vez ele foi sozinho, mas na segunda vez ele voltou de mão dada com o nosso Jesus Nazareno. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa live pela esta manhã? Na primeira vez você se frustrou porque você foi sozinho, porque você foi sozinha, mas eu tenho uma palavra de Deus para aplicar para a tua vida nessa manhã e dizer: se prepara, porque na segunda vez agora você não afunda, na segunda vez a frustração não te para, porque eu, Jesus, vou segurar na tua mão e vou caminhar contigo até a direção. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que agora louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora vai ter outro diálogo com Pedro. Pedro sabia quem Jesus era. Pedro tinha convicção de com quem ele estava andando. Pedro tinha convicção do que Jesus também tinha sobre a sua vida. Mas a Bíblia Sagrada diz agora que Jesus, em Lucas capítulo 22, depois de andar junto com Pedro, depois de Jesus se relacionar com Pedro, a Bíblia diz que Jesus agora vai trazer um alerta para Pedro. E a Bíblia Sagrada diz, vai dizer que Jesus trazendo um alerta para Pedro, Jesus diz: Pedro, eis que Satanás pediu para se andar com a vida de todos vocês aqui, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando tu se converter, fortalece teus irmãos. Aqui eu olho, irmão, Pedro recebeu a revelação do próprio Deus. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi participante dos maiores milagres que Jesus fez. Mas quando Jesus está perto de ser entregue, de se entregar, quando Jesus está, quando a noite assombrosa está se aproximando de Jesus, Jesus ele traz um despertamento para Pedro. E Jesus: Pedro, quando tu se converter, fortalece teus irmãos. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus parece que está contemplando o coração de Pedro. E a prova disso é quando Pedro vai questionar Jesus, dizendo que ele daria vida por Jesus, queria até o fim com Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus diz para Pedro: ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. A Bíblia diz que assim acontece. Jesus é entregue, Jesus é preso, Jesus é humilhado. E exatamente vai acontecer o que Jesus disse para Pedro. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Acredito eu que entra uma tristeza no coração de Pedro. Acredito eu, louvado seja o nome do Senhor, que o inferno está em festa. Porque a todo tempo, pastor Edmilson, o inferno acompanhou o que Jesus queria com Pedro. E a prova é disso que o próprio Satanás pediu para se andar com a vida dele e dos discípulos. E por que Satanás pediu? Porque Satanás sabia que Pedro seria uma potência na mão de Deus. Que
Pedro daria muito trabalho para o inferno quando ele viesse a se converter. Mas Jesus entrou na frente de Pedro e rogou por ele. Mas Pedro negou a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, fixando os olhos em Pedro, Pedro olhando para Jesus, ele se lembra do que Jesus falou para ele. Logo uma tristeza cai no coração de Pedro. E eu contemplo o inferno em festa. Eu consegui acabar com Pedro. Eu consegui destruir o ministério de Pedro. Se era esse que era a fortaleza para os seus irmãos, ele parou agora. A sua história terminou agora. A sua vida agora não faz mais sentido. Porque ele negou aquele quem ele amava. Ele negou aquele que ele andava 24 horas. Que sempre esteve com ele. O ministério de Pedro nem vai começar, mas vai acabar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez eu estou pregando para alguém que está do outro lado dessa live. Está que nem Pedro nesta manhã. Pelas suas negações tiraram a sua força. Você não tem mais força para orar, você não tem mais força para buscar mais a presença dele. E o inferno está gritando com a voz, dizendo que você não vai conseguir. Que você não vai se levantar mais. E o seu ministério não vai ter mais sentido. Porque é uma negação. Algo aconteceu que você não esperava que acontecesse. E isso tirou as tuas forças, te desanimou. A tua alma está abatida. O teu espírito está abatido. E talvez você está me ouvindo aí nessa live chorando. As lágrimas escorrendo no rosto, porque você lembra. Quando você pregava, quando você adorava. Você lembra os passos quando você dava com Jesus. Você lembra dos milagres que você compartilhou com o Mestre. Talvez você está aí na sua sala, no seu quarto, lembrando dos teus momentos de orações que você tinha com Ele. Dos momentos que era entre você e Ele, uma comunhão, uma intimidade profunda. Você lembra dos momentos que você passou, que gigante se levantou, que coisas aconteceu e Jesus estava do teu lado para te ajudar. E hoje você está desanimado, sua alma está abatida, você está cabisbaixo, mas eu venho hoje no nome de Jesus liberar uma palavra para você. E é aqui que é o foco desta minha pregação e a revelação que o Espírito Santo manda eu te entregar nesta manhã. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, que quando Maria vai ao túmulo de Jesus, um anjo com resposta desce para Maria e dá uma ordenança para ela dizendo: avisa o discípulo, mas avisa Pedro que Jesus está indo de encontro a vocês. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã? Pedro, você me negou, mas eu não nego você. Pedro, você desistiu, mas eu não desisti de você. Ei, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo esta live, recebe essa palavra da parte de Deus. Deus manda te dizer que a tua história ainda continua, que a tua história não foi colocado um ponto final. Deus está colocando uma vírgula hoje e está mandando te dizer: se prepara, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor. Recebe um abraço do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão. Recebe um abraço do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão. O inferno pensou que o ministério de Pedro estava acabado, mas estava apenas começando. Deus está mandando dizer para alguém nessa live: há um começo de Deus vindo sobre a tua vida, há uma renovação de Deus vindo sobre a tua casa. Se prepara para começar a cantar o hino da vitória, porque o céu tem mais para você. Oh, aleluia.
Oh Espírito Santo de Deus, eu sinto a graça de Deus aqui nesta manhã. Recebe essa presença que estamos sentindo aí na sua casa. Recebe esse abraço do Espírito Santo na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver. Jesus está pegando na tua mão a partir de agora e está dizendo: se prepara, levanta a cabeça, sacode a poeira, a tua história ainda continua. Eu fico imaginando o pastor Edmilson em inferno em festa, porque Pedro negou Jesus, mas Jesus trouxe uma resposta para o inferno. A Bíblia diz agora que depois que Jesus dá um recado para Pedro, porque talvez irmão Pedro agora está depressivo, talvez Pedro agora está desgostoso da vida, pelo seu acontecimento. Mas parece que essa palavra vai de encontro a Pedro para mudar a sua história. É quando o céu diz: avisa aos discípulos. Mas calma aí, Pedro também faz parte da grade dos discípulos e dos apóstolos. Mas você percebe que há uma separação. Era o cumprimento de Lucas capítulo 22. Pedro, quando tu se converter, fortalece teus irmãos. Sabe por que o inferno tem raiva de você, meu irmão? Sabe por que o inferno tem raiva de você? É porque o inferno sabe que se você está de pé, muita gente vai estar de pé com você. É porque o inferno sabe que você é fortaleza naquele teu trabalho, que você é uma fortaleza na tua congregação, que você é uma fortaleza na tua família, que aonde você estiver, há um espírito de liderança que te consome. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus dizendo para Pedro: Pedro, eu não te chamei para ser uma escória, eu te chamei para você ser uma coluna na minha casa. Você é fortaleza para muita gente. Deus está mandando te dizer, as promessas dele ainda estão de pé na sua vida, as promessas dele ainda estão de pé sobre a tua casa. Levanta a cabeça, meu irmão, levanta, olha para o alto, porque do alto vem o teu socorro. Deus ainda tem algo para você. Para encerrar essa mensagem, a resposta de Jesus vem para o inferno. Pedro se converte. E Pedro agora, pastor Edmilson, já não é mais tomado por a emoção. Porque agora Jesus aparece para Pedro e com os discípulos. Jesus vai ter um diálogo com Pedro. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Mas a Bíblia agora que por 3 vezes Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro. E é aqui que eu contemplo a convenção de Pedro com o operador Elias. Porque a Bíblia Sagrada diz que a mesma forma que Pedro negou Jesus, Jesus vai perguntar para ele. Era como Jesus estivesse dizendo: eu te dei 3 oportunidades, louvado seja o nome do Senhor. Você não era convertido, algumas coisas aconteceu, mas agora eu vou trazer as oportunidades para a tua vida novamente. Era Deus dizendo para Pedro: a tua história ainda vai continuar. E Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Pedro, pela primeira resposta, diz: Senhor, eu te amo. Pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez Jesus responde para Pedro: Pedro, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Mas pela terceira vez, pastor Edmilson, Jesus ele vai mais sensível e vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? E é aqui que Pedro se converte com o operador Elias. Porque ele vai dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus vai finalizar com chave de ouro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, irmão, eu encerro agora, que agora depois da convenção de Pedro, a primeira pregação dele, 3.000 almas se convertem, parece que eu estou vendo um inferno furioso. A segunda pregação, 5.000 almas se convertem, louvado seja Deus. Parece que Jesus está trazendo uma resposta para o inferno, está dizendo: olha aí, Satanás, você pensou que a história de Pedro tinha acabado? Você pensou que a história de Pedro tinha sucumbido? Contempla com teus olhos aí agora, se é que você tem olho. A Bíblia Sagrada diz agora que quando Pedro se converte, ele se torna uma bomba atômica na mão de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus começa a usar Pedro de uma forma tão sobrenatural, que botaram um corredor e colocaram muitos enfermos, pessoas endemoniadas, e quando Pedro passava,
passasse pelos enfermos, os enfermos eram curados. Deus está dizendo para você, se você levantar a tua cabeça, se você voltar a acreditar nas promessas que eu tenho sobre a tua vida, a tua história vai receber um avalanche de milagre, de prodígio. Deus vai levantar a tua casa, Deus vai levantar o teu ministério. Quem viver verá, para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se você recebe nessa manhã, aonde você estiver, coloca a mão no teu coração e recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Deus não desistiu de você. Oh, aleluia. Eu encerro aqui nesta manhã com essa mensagem, mas o Espírito Santo me revela aqui no meu coração que do outro lado desta live tem alguém chorando, que do outro lado dessa live tem alguém gemendo. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo faz um convite para você. Vem, Pedro, porque eu quero trazer uma continuação na tua história.